Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje, preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar o que acharam, menos sua opinião. É importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. Era uma manhã ensolarada de segunda-feira, quando Ahmad estacionou sua caminhonete de mudança na frente do elegante edifício residencial chamado Jardins da Aurora. Após anos de vida nômade e aluguéis instáveis, finalmente tinha comprado. Seu primeiro apartamento era uma conquista pessoal, um símbolo de recomeço. Ele carregava caixas e mais caixas com livros, quadros, utensílios de cozinha e um punhado de esperanças. Logo no saguão principal, ele notou a figura de uma mulher, de aparência rígida, cabelos loiros bem presos em um coque, um prendedor de broche cintilante em forma de flor e uma prancheta em mãos. Ela estava parada ao lado da recepção como se fosse parte da estrutura do prédio. Seu olhar foi direto e julgador. "Você é o novo morador?" ela perguntou, sem sequer um sorriso. "Sim, sou o Ahmad. Acabei de me mudar para o 505, respondeu com gentileza, estendendo a mão. Ela apenas olhou para a mão dele e disse friamente: "Eu sou Dona Clarice, presidente do OA. Espero que você tenha lido todas as regras do condomínio. Aqui prezamos pela ordem." Ahmad engoliu secou, mas não respondeu. Estava cansado e preferia não discutir. Pensou que talvez ela estivesse apenas sendo formal. No entanto, à medida que os dias passavam, percebeu que Clarice era qualquer coisa menos cordial. Ela implicava com tudo: o horário que ele levava, o lixo, o tempo que permanecia no saguão, o modo como falava ao telefone no elevador. Uma noite, ao retornar de um turno longo de trabalho, Ahmad decidiu sentar-se por alguns minutos no sofá do saguão, com fones de ouvido e um café nas mãos. Estava revisando alguns documentos no celular, quando ouviu passos apressados. "Você novamente aqui embaixo? Já são quase 10 da noite." Clarice apareceu de repente. "Eu moro aqui, Dona Clarice. Só estou esperando meu amigo subir com uma caixa. Isso não importa. Você está atrapalhando a paz e o silêncio da área comum. Tá loitering. Isso é contra as regras", gritou ela, enquanto já sacava o telefone. Ahmad se levantou, surpreso. "Eu não estou fazendo nada de errado. Só estou descansando. É minha casa, eu calhe a boca. Eu já estou chamando a polícia. Você vai aprender a respeitar as normas do prédio." Minutos depois, 2 viaturas da polícia chegaram. Clarice falava com os oficiais como se estivesse salvando o prédio de um criminoso. Ela os convenceu de que Ahmad não era um morador verdadeiro e estava invadindo a propriedade. "Isso é um absurdo", protestava Ahmad. "Olhem minha identidade, minha escritura está no apartamento. Eu moro aqui." Mas os policiais, diante da insistência de Clarice e da ausência de um zelador presente, optaram por detáculo para averiguação. Ahmad foi algemado no meio do saguão, onde até então sentia-se em casa. Os vizinhos que passavam apenas olhavam, confusos ou indiferentes. Ninguém interveio. Na delegacia, horas depois, após ligações para seu advogado e uma longa espera, Ahmad finalmente foi solto. As autoridades confirmaram que ele era realmente o proprietário do apartamento 505. No táxi de volta para casa, sentado em silêncio, Ahmad não conseguia conter a indignação e a vergonha. Como alguém poderia ser preso no próprio prédio? Por parecer fora do lugar, Clarice não o conhecia, mas parecia determinada a expulsá-lo dali. Ali, enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade, Ahmad decidiu: ele não deixaria isso passar. Algo estava errado naquele prédio. Ele começaria a procurar respostas. E esse, ele sabia, era apenas o começo. Na manhã seguinte, Ahmad acordou mais cedo do que o habitual, com a mente ainda girando em torno da humilhação da noite anterior. Ele se olhava no espelho do banheiro, tentando entender como, em menos de uma semana naquele edifício, já havia sido preso injustamente. Seu rosto ainda estava marcado não por agressões físicas, mas por um tipo de dor mais profunda: o desprezo. Enquanto tomava café na pequena varanda do apartamento, observando o movimento do prédio vizinho, ele começou a pensar: será que fui o primeiro a passar por isso? Ou Clarice já fez isso antes? Ahmad decidiu agir. Vestiu-se com roupas casuais, pegou seu celular e começou a circular discretamente pelo prédio. Evitava Clarice, mas procurava oportunidades para conversar com os vizinhos. A maioria, não. Entanto, era evasiva. Alguns sequer abriam a porta completamente. Outros respondiam com frases secas: "Não me envolvo em assuntos do OA. Prefiro não comentar. Ela é poderosa aqui." Após várias tentativas frustradas, uma senhora idosa, Dona Turiza do 302, finalmente mostrou disposição para conversar. Ela olhou para os lados, antes de abrir completamente a porta. "Entra, filho, mas fala baixo." Ahmad entrou, sentando-se no sofá florido da sala. Dona Turiza ofereceu-lhe um chá e começou a falar em voz baixa:
Você não é o primeiro. Há 2 anos, uma jovem chamada Rafaela foi praticamente expulsa por ela. Disseram que ela perturbava a ordem também. A moça chorava todo dia. Sumiu de repente. E ninguém fez nada? Perguntou Ahmad, incrédulo. Clarice tem amigos. Na administração, no conselho, até entre os porteiros. Ela manipula tudo. Se não gosta de alguém, dá um jeito de limpar o prédio. A palavra limpar ecoou na cabeça de Ahmad, como se fosse um alerta. Aquilo deixava de ser apenas um capricho de uma mulher autoritária, menos era um sistema de controle, quase um abuso de poder institucionalizado. Ahmad agradeceu Dona Toriza e prometeu manter o sigilo. Em seguida procurou o contato da antiga moradora mencionada menos Rafaela, através das redes sociais. Após horas de busca e cruzamento de nomes com o prédio, finalmente encontrou uma página de uma mulher chamada Rafaela Mendes, com fotos antigas tiradas na sacada do Jardim da Aurora. Ele a enviou uma mensagem direta. Olá, desculpe a intromissão, meu nome é Ahmad. Sou o novo morador do AP 505 do Jardim da Aurora. Fui vítima de um episódio absurdo com a senhora Clarice. Soube que você também morou aqui. Poderia me contar? Que aconteceu com você? Minutos depois, surpreendentemente, Rafaela respondeu. Ela te pegou também? Ligue para mim. Isso é mais sério do que você imagina. Ahmad ligou na mesma hora. Do outro lado da linha, Rafaela contou sua história com voz firme, mas carregada de mágoa. Ela havia sido acusada de trazer visitas suspeitas, de usar as áreas comuns de forma indevida, e fazer barulho durante o dia. Tudo sem provas. Quando tentou contestar, começou a sofrer retaliações, multas injustas, avisos de violação e, por fim, ameaças veladas de despejo. Foi embora, com medo, sentindo-se expulsa da própria casa. Clarice faz isso com qualquer um que não se encaixe no modelo dela de morador ideal. E ninguém se opõe, porque ela manipula tudo, disse Rafaela. Ahmad desligou o telefone sentindo uma mistura de raiva e urgência. Agora, mais do que nunca, precisava reunir provas. Decidiu instalar uma pequena câmera discreta na porta de seu apartamento e começou a registrar conversas no corredor, tudo com cautela. Ao mesmo tempo, vasculhava o site oficial do OA, analisando estatutos, atas de reuniões, relatórios financeiros. Algo chamou sua atenção: um padrão de renúncias misteriosas e trocas rápidas de conselheiros nos últimos 2 anos. Clarice, ao que tudo indicava, estava no centro de tudo. E talvez, o que ela mais temia, fosse alguém como Ahmad. Alguém que não se calava. Alguém disposto a expor a verdade. Naquela noite, enquanto olhava o saguão pela câmera de segurança do interfone, Ahmad murmurou para si mesmo. Você escolheu o alvo errado, Clarice. Agora, é minha vez. Ahmad não dormiu bem naquela noite. As palavras de Rafaela ecoavam em sua mente como um sussurro persistente. Ela faz isso com quem não se encaixa no modelo dela. Na manhã seguinte, sentado à mesa da cozinha, com o laptop aberto e anotações rabiscadas em folhas soltas, Ahmad decidiu que já não bastava apenas saber, ele precisava provar. E para isso precisava de mais vozes. Vozes que, como a de Rafaela e Dona Toriza, estivessem escondidas atrás do medo. Começou a visitar cada andar, batendo em portas, com gentileza e humildade. Muitos ainda hesitavam. Outros fingiam não ouvir. Mas aos poucos, algumas portas começaram a se abrir. E com elas, histórias começaram a surgir. No 6º andar, uma jovem mãe chamada Camila revelou que Clarice tentou impedir que sua filha, de 6 anos, brincasse no jardim alegando excesso de barulho infantil. Ela disse que crianças deveriam ficar dentro de casa, como se fosse um incômodo para o prédio. No 8º, o Sr. Evandro, um professor aposentado, contou que Clarice e o conselho já haviam mudado as regras 3 vezes sem consulta aos moradores. Ela comanda aquilo como se fosse o quintal da casa dela. Se você questiona, você vira. Ahmad gravava discretamente os relatos, sempre com permissão, e os arquivava com datas, andares, nomes e o conteúdo detalhado. Estava formando um pequeno dossiê, algo que não fosse apenas emocional, mas sólido o suficiente para resistir em um tribunal SEI. Necessário foi então que recebeu uma ligação de Rafaela. Ahmad, lembrei de algo. Quando ainda morava aí, uma funcionária da limpeza me contou que Clarice fazia reuniões particulares com um dos membros do conselho e o síndico, sempre fora das datas oficiais. Pode ser importante. Aquilo acendeu uma luz em sua mente. Reuniões paralelas. Se ele conseguisse uma prova de que decisões estavam sendo tomadas fora dos registros oficiais, poderia denunciar formalmente. Na mesma tarde, Ahmad desceu ao térreo com um boné, uma mochila com sua câmera portátil, e uma missão: gravar a próxima movimentação de Clarice.
ficou sentado no banco externo do jardim, fingindo ler um livro, com a câmera oculta posicionada estrategicamente voltada para a entrada do salão de festas, um local raramente usado, exceto por eventos privados. Pouco antes das 20 horas, viu Clarice chegar acompanhada de 2 homens, o síndico e um conselheiro. Entraram no salão com uma pasta preta, sem registrar a entrada no livro da portaria. Amada Proximus discretamente, e conseguiu posicionar o microfone da câmera perto da porta entreaberta. Ouviu vozes abafadas: já temos os nomes dos 2 próximos. O do 805 está com atrasos nas taxas. Podemos usar isso. E o novo, o do 505, está ficando ousado demais. Tá perguntando demais. Podemos acusá-lo de violar o artigo 12-B, aquele das gravações, e aplicar multa. Amad congelou. Eles estavam tramando contra ele. Usariam as próprias provas que ele estava juntando como arma para a silência. Low. Naquela noite, ao rever os vídeos e áudios, Amad sentiu medo. Não porque estivesse fazendo algo errado, mas porque finalmente entendia a profundidade do sistema que enfrentava. Não era apenas Clarice. Era uma estrutura, um jogo sujo, manipulado por poucos e temido por muitos. Mas no meio de todo esse caos, algo também crescia dentro dele. Coragem. A certeza de que não poderia recuar. Que, agora que sabia demais, a única saída era ir até o fim. Na manhã seguinte, redigiu um e-mail formal para o Ministério Público de Defesa do Consumidor e Moradia, anexando os áudios, vídeos, relatos e provas documentais. Também entrou em contato com uma repórter local, especializada em denúncias de má gestão condominial. A resposta foi imediata. Seu caso é grave. Podemos publicar uma matéria de impacto, se você estiver disposto a mostrar sua identidade. Amad respirou fundo. Isso não é só por mim, é por todos os que foram silenciados antes. Na tela do seu laptop, um pequeno título em rascunho começava a ser formado: Império de Clarice. Como um condomínio virou território de abuso e silêncio. Jogo começava a mudar. Amad acordou cedo naquela sexta-feira, mas desta vez, não com ansiedade ou medo. O que dominava seu peito agora era um fogo calmo, constante, um tipo de fúria controlada. Depois de semanas reunindo provas, ouvindo testemunhos e sendo humilhado, ele finalmente estava pronto para enfrentar Clarice. Não em segredo, mas à luz do dia. Na tela do seu notebook, um e-mail enviado à promotoria e à imprensa já havia sido visualizado. A jornalista Júlia Sampaio, da emissora local, respondeu: Estamos indo até aí amanhã cedo. Queremos gravar no local. Você está pronto para aparecer? Amad respondeu com apenas uma palavra: sim, mas ele sabia que, antes disso, enfrentaria um novo desafio. Clarice havia descoberto. Talvez alguém do conselho tivesse contado. Na manhã daquele mesmo dia, ao passar pela portaria, o porteiro apenas sussurrou com um olhar de pena: Dona Clarice está reunindo o conselho. Falaram do seu nome. Fique esperto. Amad deu um leve aceno e continuou. Estava preparado. Pouco antes das 10 horas, recebeu uma notificação formal do UA. Uma multa de R$3.000, por instalar equipamentos de vigilância não autorizados, e difamação contra a administração do condomínio, era a resposta deles. Era o contra-ataque. Mas Amad não se abalou. Pegou uma cópia da carta, guardou em sua pasta de documentos e desceu ao saguão principal. O mesmo onde havia sido preso semanas antes, menos, com um tripé, seu celular e uma placa improvisada. Morador injustiçado. Quer ouvir a verdade? Me pergunte. Sentou-se no mesmo sofá onde havia sido algemado. Dessa vez, de frente para todos, com olhar firme, os moradores passaram, muitos fingindo não ver, outros apenas acenando. Mas 1 ou 2 pessoas pararam. Dona Teresa veio com lágrimas nos olhos. Você é corajoso, meu filho. Eu queria ter tido essa força antes. Logo após o meio-dia, a repórter Júlia chegou com seu cinegrafista. Montaram o equipamento no hall. Depois de mostrar uma autorização especial de reportagem em espaço residencial, Clarice apareceu furiosa, exigindo que a equipe se retirasse. Isso é invasão de privacidade. Não permitimos câmeras aqui. Mas Júlia respondeu com calma e firmeza: Estamos aqui com base em denúncia formal apresentada por um morador, e temos respaldo legal. Se desejar contestar, pode chamar seu advogado. Clarice ficou paralisada. Ela nunca havia sido enfrentada assim. Amad, com o microfone preso à camisa, começou a falar. Contou tudo, desde sua prisão injusta até os relatos dos outros moradores, as reuniões escondidas, os áudios gravados, tudo. O cinegrafista captava tudo. E, pela primeira vez, os vizinhos começaram a se juntar em volta. Não como espectadores, curiosos, mas como testemunhas que finalmente sentiam que tinham uma voz. O porteiro, hesitante,
Aproximou-se e sussurrou. Eu vi aquela reunião. Posso confirmar. Só me proteja. No fim da gravação, Julia apertou a mão de Ahmad. Isso vai ao ar amanhã no noticiário da noite. Você pode ter iniciado algo muito maior. Naquela noite, Clarice entregou uma nova carta menos desta vez, assinada por 3 membros do conselho, exigindo que Ahmad se retratasse publicamente sob pena de processo. Ahmad apenas sorriu. Ele já havia enviado tudo ao seu advogado, que agora cuidaria das ameaças formais. Além disso, as imagens daquela manhã já estavam nas mãos de milhares. O vídeo viralizou nas redes sociais. Morador é preso injustamente por síndica autoritária, menos e se revolta com provas. Esse era o título que liderava os trendings locais. Mensagens começaram a chegar de pessoas de outros condomínios, relatando situações parecidas. Alguns ofereciam apoio, outros pediam orientação. Ahmad não era mais apenas uma vítima. Estava se tornando um símbolo de resistência. Mas ele sabia. A batalha ainda não havia terminado. Clarice não recuaria tão fácil. Ela ainda tinha aliados. O próximo passo seria decisivo. Na manhã seguinte, uma notificação do Ministério Público chegou por e-mail. Seu caso será analisado oficialmente. Em breve marcaremos audiência. Ahmad, ao ler a mensagem, olhou para o espelho da sala e disse em voz baixa: Não vou parar agora. Isso não é mais só sobre mim. A audiência estava marcada para uma manhã de terça-feira, no Fórum Central da cidade. Ahmad chegou cedo, vestido de maneira simples, mas impecável. Levava uma pasta organizada com todos os documentos, áudios, vídeos e testemunhos que reunira durante as últimas semanas. Ao seu lado, seu advogado, o Dr. Paulo, o incentivava com palavras firmes. Você fez tudo certo, Ahmad. Agora é com a justiça. Clarice chegou acompanhada de 2 advogados particulares. Seu semblante estava mais tenso que o habitual, e o coque loiro, antes impecável, agora parecia pressionado pelo estresse. Pela primeira vez, ela evitava olhar diretamente para Ahmad. Sessão teve início com a promotoria apresentando as provas, vídeos de reuniões clandestinas, áudios de manipulações e as diversas cartas de denúncia assinadas por moradores. A defesa de Clarice tentava desqualificar os depoimentos, chamando-os de armação de um morador vingativo, mas as evidências eram simplesmente irrefutáveis. O ponto alto veio quando o porteiro, que o antes resetava, foi chamado como testemunha. Com a voz trêmula, mas decidida, ele confirmou: Eu vi com meus próprios olhos. A senhora Clarice usava o salão para reuniões sem registro. Eu me calei por medo de perder o emprego. A juíza, uma mulher de meia idade com olhar atento e expressão imparcial, ouviu tudo com paciência. Após 3 horas de depoimentos e argumentos, ela anunciou sua decisão, diante das provas apresentadas e dos testemunhos coerentes. Este juízo determina o afastamento imediato da senhora Clarice da presidência do OA, bem como a suspensão de seus direitos administrativos no edifício por tempo indeterminado. Recomenda-se ainda a investigação de irregularidades financeiras. No condomínio, Ahmad fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Não sorriu. Não era uma vitória para comemorar com euforia, mas com alívio. Ao sair do tribunal, vários moradores estavam na calçada, esperando Camila, Dona Teresa, o professor, Evandro, todos sorrindo, com lágrimas contidas, oferecendo abraços. Pela primeira vez, desde que chegara, Ahmad sentiu que pertencia àquele lugar. Nos dias seguintes, o clima no Jardim da Aurora mudou completamente. Uma reunião extraordinária foi convocada para eleger um novo conselho. Ahmad, surpreendido, foi indicado por diversos moradores para ocupar uma das vagas. Você provou que tem coragem, Ahmad. E mais do que isso, integridade, disse o novo síndico eleito Ahmad Cito, não por vaidade, mas por responsabilidade. Ele sabia o que era estar do outro lado, ser silenciado, humilhado, expulso de espaços que também eram seus por direito. Em uma das primeiras reuniões, ele propôs que fossem criados canais anônimos de denúncia para os moradores, maior transparência financeira e até mesmo eventos mensais de integração. O prédio, aos poucos, começou a se transformar. Crianças brincavam no jardim sem medo de serem repreendidas. Vizinhos conversavam nos corredores com leveza. O saguão, antes tenso e silencioso, agora era cheio de vida e troca. Clarice, após ser formalmente notificada, deixou o prédio semanas depois. Rumores diziam que tentaria disputar vaga em outro condomínio. Mas agora, com o escândalo público e a repercussão na imprensa, poucos queriam associar-se a Noemi. Numa tarde calma de sábado, Ahmad estava sentado novamente no sofá do saguão. Ao seu lado, Dona Teresa bordava. Do outro lado, Camila tomava café com seu marido. Rafaela, menos a antiga moradora, veio visitá-lo para agradecer pessoalmente.
Você deu voz a todos nós. Obrigada. Amat sorriu. Não fiz nada sozinho. Todos vocês tinham histórias. Eu só juntei as peças. Ela sentiu, emocionada. Naquele instante, Amat percebeu que não havia apenas vencido uma guerra pessoal. Ele havia resgatado algo maior. A noção de comunidade. A certeza de que mesmo diante do abuso e do silêncio, a verdade encontra sua saída. Sempre. E enquanto o sol iluminava o saguão com um brilho suave e quente, ele pensou consigo mesmo. Aqui, finalmente, é o meu lar.